Será que hoje é possível empreender no Brasil do zero? Cara, hoje eu vou usar o meu exemplo e vou te responder essa pergunta. Então fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eduardo aqui. Hoje a gente vai falar sobre empreendimento, um tema que eu adoro falar. Galera, eu vou trazer aqui para vocês 4 pontos muito importantes que hoje eu estou visualizando na minha abertura da minha empresa, beleza? Vai ser um vídeo bem comunicativo. Galera, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental, uma coisa que eu aprendi no meu período de estudo, cara, foi um ensinamento que eu aprendi de outro empresário que já estava na área, trabalhando na área há muito mais tempo do que eu, ou seja, no período que eu estava estudando, me preparando para abrir a minha empresa, eu tive a oportunidade de ter um contato com um empresário e ele me deu algumas dicas muito relevantes, né? E uma das dicas que ele me deu, que eu meio que já aplicava ela no meu pessoal, só que quando ele me falou isso, ficou muito mais claro para mim, né? Foi justamente ter um CPF antes de um CNPJ, cara. O que é isso? Vamos falar. Qual que é o sentido dessa frase? Cara, imagina só. Quando você tem o seu CPF, né? Todo mundo tem CPF, mas é só para você entender a analogia. Quando você está trabalhando de CLT para outra pessoa, você tem as suas obrigações, certo? Você tem um horário para chegar, ou você tem que bater ponto, você tem que fazer as suas funções dentro do seu trabalho. E se você deixar a desejar nessas funções, você é cortado da empresa, certo? Mesma coisa vale para um CNPJ. O CNPJ ele também tem as suas funções. Eu sei que o CNPJ é a empresa, mas eu estou falando a pessoa que está gerenciando o CNPJ, ou seja, o dono da empresa. Ele também tem um compromisso dele com a empresa. Por exemplo, se a empresa dele abre sexta, sábado e domingo, ele não pode falar, hoje eu não quero, vou me dar ao luxo de não abrir num dia que todos os meus clientes esperam que eu abra, tá entendendo? Só que essa ideologia, esse compromisso que você tem com o seu CNPJ, isso vem carregado desde a época do seu CPF, cara. Porque se você é um cara que chega atrasado no serviço, se você é um cara que, vai no banheiro pra ficar mexendo no celular, fica meia hora, eu conheço muita gente que trabalha junto comigo no meu emprego, que fica meia hora no banheiro mexendo no celular, cara. Se você não tem esse compromisso com o seu trabalho, não tem compromisso no seu trabalho CLT, como você vai ter compromisso no seu PJ? Aí você fala, mas espera lá, Eduardo, é que aqui eu tô trabalhando pros outros, a hora que for pra mim é outra coisa. Cara, desculpa, mas eu não consigo acreditar em você. Porque se você não tem a competência para conseguir fazer o certo enquanto você está trabalhando no CLT, eu duvido que você vai ter a competência na hora que você tiver com um CNPJ aberto, cara. Me desculpa. Mas uma coisa leva a outra. É a mesma coisa lá da academia, né? O cara que faz academia, ele conseguiria correr 10 km todo dia. É uma questão básica, né? Vamos supor, eu tenho um amigo meu que ele faz academia todo santo dia. Ele é dessa área. Aí eu queria começar a correr, chamei ele, falou, fulano, vamos correr junto comigo? Todos os dias que eu chamei ele veio correr comigo. E, ele mesmo me disse, mano, correr não é bom pra mim, porque como eu faço musculatura, para ganhar músculo, correr não desempenha muito bem para os meus músculos. Ele me explicou, eu não vou falar porque eu não entendo muito, né? Mas ele falou que não era muito bom, mas mesmo assim ele foi correr comigo, cara. Por quê? Porque, entende, ele já tá disposto a fazer a academia, correr os 10 km ali, foi tranquilão, tá entendendo? E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês primeiro têm que começar ter uma base. Não adianta, quando eu falo uma base, é uma base psicológica, né? Você tem que estar preparado psicologicamente para isso, tá entendendo? Você não consegue empreender se você não tiver uma base sólida. Hoje a gente tem um país que tem muita oportunidade, mas muita adversidade. Você vai enfrentar mais adversidades que você imagina quando você vai empreender. Não é fácil você empreender no Brasil, cara. A gente não tem esse tipo de estudo na escola. Eu não tive esse estudo familiar, sabe? Por mais que a minha empresa tiver algumas empresas, mas tudo foi uma coisa, sabe, muito pequena, nada muito grande. Então, eu tô basicamente destravando tudo na minha frente, né? Eu tô correndo atrás, estudando, só que, se você não tiver uma base sólida para ir atrás desse objetivo, me desculpa, mas provavelmente não vai dar certo, cara. Então, se você tem um objetivo de empreender, primeiro tem uma base, primeiramente trabalhe na sua base. E a sua base é o seu CPF, cara. Galera, segundo ponto muito importante que eu estou analisando agora que eu comecei a empreender, é você fazer um estudo sobre o seu cliente. Cara, imagina só, você está vendendo um produto, vendendo um serviço. Você, quando faz isso, você está vendendo isso para um público específico. Você tem que conhecer esse público específico o melhor possível. Depois que você conheceu esse público específico, você tem que ver quais são as respostas para os problemas, porque quando você está vendendo um produto, quando você está vendendo um serviço, você está resolvendo um problema do seu cliente, você não concorda comigo? Você mesmo, quando você vai comprar alguma coisa, você compra alguma coisa que vai resolver o seu problema. Você não concorda? Se a gente olhar dessa forma, você está vendendo alguma coisa para resolver o problema do seu cliente.
quais são as opções no mercado que esse cliente tem para resolver aquele problema, ou seja, a sua concorrência. Aí você começa a fazer esse estudo. Eu sei que é uma coisa muito simples, muita gente não gosta de conteúdo mais teórico aqui, só que, cara, é importante a gente falar sobre isso, tá? É importante a gente falar sobre isso, porque isso vai ser uma coisa que você vai precisar ter um baita conhecimento para não se lascar. Cara, você conhecendo o seu público cada vez mais, melhor vai ser o seu desempenho na hora de você vender o produto. Porque você não concorda comigo que não é uma questão racional, fácil de entender, que cada vez mais você entender as dores do seu cliente, melhor vai ser o seu produto final para esse cliente, maior vai ser a chance dele comprar esse produto de você e não da sua concorrência? Imagina só, eu vou pegar um exemplo aqui aleatório, depois eu vou usar o meu. É uma faxineira, é um exemplo bom. A faxineira, ela sabe o que ela tem que fazer. Pô, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento pode ser uma faxineira, você não concorda comigo? Mas, pô, aí aquela faxineira, ela fala assim, ao invés de eu ser uma faxineira no geral, eu vou ser uma faxineira somente para um público específico, ou seja, aquele pessoal que tem uma mansão, por exemplo. Eu vou ser a faxineira de mansão. Aí ela entende e ela vai se profissionalizando para ela conseguir suprir a necessidade que o público-alvo dela necessita. Ou seja, ela deixa de ser uma faxineira geral e ela começa a se especializar naquele único tipo de cliente. Ela entende o que aquele cliente quer, ela entende que aquele cliente ele quer uma faxineira diferente das faxineiras tradicionais. Aí ela conhecendo o público dela, ela foca nele. Aí é sucesso, né, cara? Aí é sucesso, porque ela vai sempre ter um trabalho para fazer e o trabalho dela vai ser melhor remunerado, porque ela entendeu quais são as dores do cliente dela. Pô, às vezes ela tá lá numa casa, cara, que, tipo assim, uma casa de luxo, tem um artefato ali, um vaso, aquele vaso lá, às vezes nem é o problema do dinheiro, mas sim o fato da escassez daquele produto, né? Então, o que o dono da casa quer é uma pessoa que tem um extremo cuidado para não quebrar aquele item, não porque aquilo lá vai quebrar ele financeiramente, mas porque aquele produto é um produto que às vezes tem um valor sentimental muito alto para ele, tá entendendo? Então, tipo assim, essa faxineira, ela destacar esse ponto com o cuidado que ela tem com esses produtos, é uma coisa muito importante. Eu não sou faxineiro, nunca trabalhei de faxineiro, eu tô dando um exemplo que veio na cabeça, né? Mas só para vocês entenderem. Agora eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu vendo hambúrgueres e pizzas. Cara, eu vou falar sobre o hambúrguer, porque a pizza e o hambúrguer têm focos em clientes diferentes. O hambúrguer, cara, o que é a ideia do meu hambúrguer aqui? Cara, é você tá no final de semana com seus colegas, pô, você, seus amigos, ou seja, meu público-alvo é uma faixa etária de 15 a mais ou menos uns 45 anos. Obviamente, pessoas de outra faixa etária podem comprar, mas esse é o meu foco do meu público. Cara, você está lá com seu amigo, você quer comer num lugar diferente, tá entendendo? Você quer comer um hambúrguer artesanal, uma coisa de qualidade para você tirar uma foto, porque, cara, é inevitável. O hambúrguer fica muito lindo nas fotos, cara. Você quer pra postar numa rede social, você quer uma coisa diferente, né? Aí você vai lá e faz o pedido comigo. Cara, fazendo um pedido comigo, cara, você vai ter aquele hambúrguer, pô, que é muito mais bonito que de toda a minha concorrência, ou seja, vai dar um destaque muito grande. A embalagem é uma embalagem mais cara, e não é porque a embalagem, pelo fato dela ser mais cara, é porque ela é mais eficiente, não é o fato de eficiência, justamente porque o cliente ele quer aquela coisa mais bonita, ele tá pagando por aquilo que é mais bonito, tá entendendo? E, cara, questão de diferença, né? O meu hambúrguer, eu estudei bastante no ramo para conseguir fazer um hambúrguer de boa qualidade, ou seja, eu estudei de fato nessa área, eu fui atrás de cursos e tudo mais, pesquisei muito sobre, e, cara, eu trago coisas no meu hambúrguer que você não vê aqui na minha cidade. Na minha cidade ninguém usa geleia de pimenta e geleia de pimenta é quase um item sagrado nos meus hambúrgueres. A minha maionese é uma maionese totalmente feita caseira por mim, sabe? É uma maionese que tem um gosto mais forte que qualquer outra maionese que você já experimentou, mas ela combina com o sabor do meu hambúrguer, tá entendendo? Então, é um hambúrguer que ele vem carregado com um gosto único. Você não vai experimentar isso nos meus concorrentes. Meus concorrentes não conseguem vender um produto com a mesma qualidade do meu. E além de ser um produto que tem toda essa questão do sabor ser diferente, cara, eu ainda tô vendendo um produto pro cliente que, pô, ele vai tirar uma foto, ele vai marcar a gente, e o marketing basicamente vai se subindo por si só. Sem falar que eu trabalho muito na parte de redes sociais. Cara, eu percebo o seguinte, o meu público-alvo, ele é muito focado na parte de redes sociais, tá entendendo? E os meus concorrentes, eles não têm braços nas redes sociais, porque a maior parte dos meus concorrentes aqui são pessoas que estão empreendendo nessa área há mais de 10, 15 anos, e eles vieram de um regime mais antigo e tudo mais, eles não focam muito no marketing, o marketing para eles não é tão importante, porque o pessoal da cidade já os conhece e sabe a qualidade do produto deles. E eu tô indo com um caminho totalmente diferente, ao invés de eu vender pro meu cliente tradição, eu tô vendendo inovação. Eu tô basicamente pegando um calcanhar de Aquiles, assim a gente pode usar, né? Onde o meu concorrente não consegue fazer bem feito, eu tô fazendo muito bem feito para tentar não destruir o negócio dele, mas para conseguir o meu destaque, tá entendendo? E aí que é onde eu tô entrando. Se você for acompanhar todas as redes sociais, cara, você vai ver que eu tô postando vídeo no TikTok todo dia, tô postando no Instagram todo dia, tô postando no Facebook todo dia, tô postando no YouTube Shorts todo dia, eu tô fazendo vídeo aqui igual esse, semanalmente, ou seja, eu tô focando muito nessa área. Pô, tá sendo muito desgastante para mim, não vou mentir. Só que desde quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver resultados muito rápido, e eu sei que esses resultados eles são exponenciais, ou seja, cada vez vai aumentando mais.
Então, é uma área que eu tô focando muito, que eu vejo que tá dando muito bom pra mim. E, cara, como eu disse, esse meu público, ele é um público mais ligado no virtual, tá entendendo? Eles ficam a semana toda trabalhando, aí depois, no finalzinho do dia, no horário de almoço, eles vão rodar um feed de um Instagram, de um TikTok, até mesmo de um Reels aqui do YouTube. E quando eles veem conteúdo, cara, eles já vão criando um laço sentimental com o meu produto antes de chegar o dia da compra. Então, esse é um diferencial que eu faço. Mas eu só consigo fazer esse diferencial porque eu entendo quem é o meu cliente. Eu sei qual que é o meu cliente, eu consigo imaginar o que o meu cliente pensa, tá entendendo? Eu sei o que o meu cliente quer, tá entendendo? Quando eu entendo o que o meu cliente quer, fica tudo mais fácil. E galera, terceiro ponto, e esse é muito legal, e eu esqueci. Terceiro ponto, rapaziada, é bem interessante. Eu já falei sobre esse ponto, se eu não me engano, no segundo vídeo do canal. Pô, dá uma acessada no canal, dá uma olhadinha nos vídeos. Esse aqui é o quarto vídeo que eu tô postando, mas tem conteúdo realmente muito relevante. Até agora eu só trouxe conteúdo muito relevante. Você não vai estar perdendo seu tempo assistindo esses vídeos que saíram por agora. Bem, o terceiro ponto é começar. Cara, entenda só, não adianta você colocar as coisas na teoria e nunca colocar na prática. Você pode ter o maior conhecimento teórico, mas o conhecimento que você adquire na prática, ele é totalmente diferente do conhecimento teórico, cara. O conhecimento teórico, ele justamente ele realmente ajuda para você não se ferrar na hora da prática. Mas não tem como você só fazer só o teórico e esquecer o prático. Isso é muito importante, isso eu falo por mim mesmo. Cara, eu vou contar uma história aqui muito interessante. Rapidamente, eu comecei a investir na bolsa, investindo na bolsa. Já contei essa história, na verdade, é a segunda vez que eu falo ela. Mas eu tava investindo na bolsa, fiquei 1 ano investindo na bolsa. Quando eu conheci a bolsa, falei, pô, eu vou investir e tal. Fiquei 1 ano investindo na bolsa, eu consegui juntar cerca de 6 mil, 7 mil reais. No final do ano, eu liquidei todas as minhas ações, todas. Aí você fala, nossa, Eduardo, você fez uma cagada. Até hoje foi a única vez que eu vendi ações na bolsa. Hoje eu voltei a investir, só que eu não vendo mais ações. Hoje eu invisto para longo prazo. Tipo assim, se tudo der errado lá na frente, eu tenho um pé de plano aqui. Mas o grande X da questão é o seguinte, eu vendi tudo que eu tinha na bolsa de valores e comprei uma chapa, comprei uma fritadeira e uma porrada de coisinhas para fazer hambúrguer. Aí eu fiquei mais 1 ano fazendo teste de receita. Cara, comecei a vender as pizzas, tipo assim, eu comecei vendendo as pizzas justamente para levantar uma grana para abrir a hamburgueria. Aí acabou que, por eu colocar em prática uma coisa muito próxima do que eu queria fazer, tipo assim, o meu sonho era abrir a hamburgueria. Só que eu não conseguia abrir a hamburgueria, mesmo tendo a chapa, as coisas, eu não conseguia abrir a hamburgueria por N motivos. Aí eu fui lá, peguei e falei, vou começar com pizzas pré-assadas. Eu consigo fazer pizzas pré-assadas. Comecei com vender pizzas pré-assadas. Aí a hora que eu menos esperava, eu já tinha comprado forno. Aí eu tava vendendo pizza assada. Aí eu tava, colocando uma caixinha legal. Pô, eu já tava vendendo muita pizza. Aí eu falei, caralho, do nada. Aí a minha noiva chegou e me falou, Eduardo, você já parou pra pensar que a maior dificuldade que você tinha pra vender o hambúrguer, você já totalmente eliminou vendendo as pizzas? Ou seja, a pizza, que era uma forma prática de eu conseguir chegar no meu objetivo, acabou se transformando um agregado do meu objetivo. E hoje eu vendo pizza e hambúrguer. E o meu faturamento, pô, nossa, vem indo super bem. Por exemplo, a última semana eu consegui bater recorde de faturamento semanal. Né? Então, cara, tá indo super bem justamente porque eu comecei. Se eu não tivesse começado, na teoria, eu ia começar a vender hambúrguer só lá pro final do ano. E olha lá, que eu ainda teria que juntar uma grana legal. Então, pô, o fato de colocar em prática deixa tudo mais fácil. Ah, mas eu não consigo visualizar. Cara, visualize. Vá atrás. Corra de alguma coisa. Você não precisa começar com o seu objetivo. Você pode começar com uma coisa que leva você até o seu objetivo. Mas o importante é começar. Tá entendendo? Esse é o fator decisivo. E agora o quarto ponto, que também é muito importante, e talvez o mais importante desse vídeo. Quarto ponto, persistência. E essa daqui não pode ser pouca não, tem que ser muita. Cara, vamos lá, vamos falar um pouco sobre. Eu tenho um certo embasamento na hora de falar isso no livro Penso e Enriqueço, do Napoleão Bonaparte. É um ótimo livro de investimentos, sobre negócio até. Ele fala, recomendo muita leitura desse livro para você que está assistindo esse vídeo. Ele não só complementa o que eu estou falando aqui, como ele vai trazer vários exemplos, numerosos exemplos, é basicamente um livro inteiro em cima desse tema. Mas a persistência é uma das coisas que Deus fez de maior covardia para o ser humano, cara. Porque, como é dito no exemplo do livro mesmo, mas eu vou dar um exemplo meu, cara, às vezes você está tão perto de atingir o seu objetivo, mas você desiste antes de chegar lá. É incrível isso, né, cara? Parece que no livro o Napoleão ele até fala um pouco sobre o fato de que todos os planos bem-sucedidos passaram por uma barreira tão grande que depois que ele passou dessa barreira, tudo fluiu como água, né? É uma coisa que é um exemplo que é dado pelo livro. E, cara, ele fala muito sobre isso, né? O Napoleão ele fala o seguinte, cara, se você tá seguindo o seu sonho e você chegou numa barreira imensurável, saiba que depois dessa barreira vem o seu objetivo. Ele fala um pouco sobre isso, eu não sei o quão verdadeiro essa afirmação é, mas, cara, eu posso dizer que no meu negócio, por exemplo, eu já passei por semanas, assim, meses que eu vendi quase nada. Teve uma semana inteira, um final de semana que eu não vendi nenhum item.
para falar que não vendi nenhum item, eu vendi uma única coisa na semana toda, cara. Então, pô, isso te quebra muito o teu psicológico, cara. Você tem que estar mentalmente preparado e isso é difícil, não é fácil. Você tem que estar pensando o seguinte, cara, quando você está abrindo um negócio, você não está investindo na bolsa de valores. Tira isso da tua cabeça. Você está querendo investir num negócio, abrir uma empresa para ficar sentado, sem fazer nada e receber, encher o dinheiro de bolsa, ou o bolso de dinheiro, cara, você está totalmente errada. Se você quer fazer isso, mano, investe na bolsa, você não vai se arrepender. Mas, cara, quando você está empreendendo, principalmente num país igual o nosso, cara, você tem que estar preparado para estar fazendo parte da operação todo santo dia, cara. Você, é como diz aquele velho ditado, né? Você, da hora que acorda até a hora que vai dormir, você trabalha, e na hora que você vai dormir, você sonha em como é que você vai trabalhar amanhã. Tá entendendo? Não, não é brincadeira não, isso é realidade mesmo. Quando você tá entrando no negócio, cara, você vai abrir mão de tempo, você vai abrir mão de muitas coisas, e o pior de todos, você vai ter que manter persistência mesmo nas dificuldades mais imensuráveis, cara. Ah, Eduardo, é o seguinte, eu queria seguir um objetivo, eu fiz um estudo, só que eu percebi que aquilo não era o que eu achava que era. Posso migrar para outra área? Cara, eu particularmente, é difícil responder essa pergunta. Realmente é difícil responder essa pergunta porque eu não sei qual que é o seu negócio, eu não sei o que você está fazendo. Cara, você pode falar assim, ah, Eduardo, é o seguinte, eu comecei a abrir uma empresa e tudo mais, não está dando certo, igual eu achei que seria, eu quero migrar para outra área. Beleza, eu particularmente, eu penso o seguinte, se você tá fazendo uma coisa que é feijão com arroz, igual eu vendendo pizza e hambúrguer, cara, que é feijão com arroz, cara, você tem que persistir, cara, se você não tá dando errado é porque você não tá estudando direito, você tem que correr mais atrás, você tem que abrir abrir mão de mais tempo livre pra ver onde é que você tá errando e focar naquilo lá pra melhorar. Agora, se você vira pra mim e fala assim, pô, eu abri um Tinder de barata, tá ligado? Literalmente, eu abri um Tinder de barata e ninguém tá acessando. Aí aí é complicado, né? É complicado, aí é foda, não tem como eu falar pra você. Você pegou um negócio assim, totalmente fora de lógica, né? Fora de lógica. Então, um Tinder de barata realmente não tem nexo, né? Eu falei a primeira coisa que veio na cabeça, mas entenda só. Vai depender muito do seu ramo, você tem que fazer essa autoanálise. Será que o seu ramo não tá dando certo porque não tem ninguém fazendo ou é porque você não tá fazendo direito? Porque imagina só, se existem pessoas no mundo que tá fazendo o que você faz e tá dando certo, talvez a resposta do seu problema seja você. Você ainda não atingiu o que é necessário para aquilo. E você não precisa desistir daquilo, você só precisa se esforçar mais. Agora, se o que você quer fazer não tem ninguém fazendo... Galera, é o seguinte, agora de bônus para vocês, uma coisa bem interessante, eu já falei sobre isso em praticamente todos os vídeos, eu acho que é o ponto que eu mais friso em cima, porque realmente, objetivo, cara, se você tem hoje, respondendo a pergunta do vídeo, né, você tá querendo empreender no Brasil, do zero, qual que é a dificuldade? Cara, não importa a dificuldade, contanto que você tem um objetivo claro na sua mente, você sabe onde você quer estar, tudo se torna mais fácil, cara. Não existe dificuldade quando você tem um objetivo na sua cabeça. Porque, pô, se você se imagina sendo o cara mais foda do Brasil naquela área, quando surge qualquer muralha na sua frente, qualquer dificuldade na sua frente, qualquer coisa na sua frente, cara, qualquer adversidade, tudo aquilo se transforma em uma coisa menor. Porque quando você não tem perspectiva do que está na sua frente, aquilo tampa a sua visão e você não sabe para onde você está indo. Quando você pular aquele muro, você cai no desconhecido. Agora, quando você já visualizou o final do trajeto e aparece um muro que tampa a sua visão, pô, você, dentro da sua cabeça, você sabe o que está depois daquele muro. E você só vai pular esse muro. E bora pro próximo, tá entendendo? Porque você sabe onde você quer chegar. Falei sobre isso em diversos vídeos aqui do canal. É um tema que eu realmente acho muito relevante e você tem que parar para fazer uma análise sua, introspectiva, ver o seu objetivo, cara. Se você não consegue ver o seu objetivo, você pode ter você pode conseguir empreender? Pode. Muita gente que eu conheço que empreende não tem um objetivo claro em mente. Só que, entenda, quando você tem um objetivo, tudo fica mais claro e você tem aonde chegar. Quando você não tem um objetivo, você só vai indo onde tá dando pra ir, tá entendendo? Você depende de sorte. E, cara, é por isso que a gente olha as estatísticas de empresa que são abertas aqui no Brasil e são fechadas, é de 60%, tá entendendo? Por isso que, como diz recitando o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? A cada 10 empresas que é aberta, 9 fecham depois de 5 anos. E dessas, uma que ficou, elas tendem a fechar nos próximos mais 5 anos. Tá entendendo? É por isso que tem tanta dificuldade um empresário de conseguir manter a sua empresa, porque ele não sabe onde ele quer chegar, ele só vai andando em zigue-zaguum, sabe? Ele só vai andando. Onde tá dando pra ir, ele vai. Só que, pô, não é assim que funciona. Como é que você quer um dia criar um produto vendido mundialmente, sendo que você tá perdido, cara? Você tá olhando pra frente e não vê nada. Eu não consigo imaginar como um cara começa a empreender sem ter um objetivo. Eu não consigo não colocar isso como ganância, porque o cara começa a empreender pensando somente no dinheiro. E, cara, empreender é a mesma coisa que fazer uma faculdade, cara. Você vai fazer uma faculdade por causa de dinheiro, você não gosta de ver sangue, mas vai fazer medicina, tá ligado? Não compensa, né, mano? Como é que você vai fazer medicina se você não consegue ver sangue? Como é que você vai empreender sendo que você não sabe onde é que você quer chegar?
Como é que você vai fazer, sei lá, física quântica para ganhar um nome no mundial e tudo mais, sendo que você não gosta de matemática? Cara, não faz sentido, cara. Então, tipo assim, às vezes falta bom senso em muitos empresários. Eu vejo muito isso, cara. Eu vejo muito empresário sem bom senso, cara. Você tem que ter um objetivo. Não ter um objetivo dentro da sua área é falta de bom senso, cara. Essa é a realidade, galera. Galera, eu falo muito sobre isso nos outros vídeos do canal. Eu vou deixar aqui no link da descrição, e talvez no cardzinho também, um vídeo que eu fiz recentemente, né, o segundo vídeo, mais ou menos por aí, que fala muito sobre esse tema, cara. Veja esses vídeos, cara, de preferência, assiste todos os vídeos no canal, tem pouquinho vídeo pra você assistir, 4 videozinhos, você coloca lá acelerado, você vê em questão de minutos, você assiste rapidão. Cara, assista, mas pelo menos, se você não quer assistir todos os vídeos, assiste pelo menos o que eu vou deixar recomendado aqui pra você. É um vídeo que vai te agregar muito valor, é um vídeo que vai totalmente de sentido com esse vídeo. Cara, e se você chegou até o final, vamos ser bem sinceros, você tá gostando do conteúdo, o conteúdo tá te agregando alguma coisa. Então, cara, assiste esse vídeo, o vídeo que tá lá, que ele vai continuar te agregando cada vez mais e mais valor, beleza, galera? Então, não esqueçam de deixar o like, né, pra me ajudar com o meu sonho. Se inscrever e venha fazer parte comigo, rapaziada. Um dia vocês vão ver o meu sonho se transformando em realidade e eu quero que você, que tá assistindo comigo desde o começo, esteja junto comigo quando eu realizar o meu sonho. É muito importante isso pra mim. Então, falou, galera, é nóis!